Olá, galerinha do oitavo ano, professor Wendel aqui. Nesse vídeo, irei fazer mais uma correção de atividade. Dessa vez, iremos corrigir a atividade do dia 15/9, atividade do livro, da página 215, questões 1, 2 e 10. Então, vamos nessa. Questão 1. Em um campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos em cada vitória, 1 ponto por empate e 0 pontos por derrota. O time Cruzadão participou de 50 jogos e fez 54 pontos, tendo perdido 12 jogos. Chame de V o número de jogos que Cruzadão venceu, de D o número de jogos que foi derrotado e de E os jogos em que houve empate. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equações que representa essa situação. Então, gente, vamos analisar aqui o item A. A gente tem que V é vitória e E é empate, né? V mais E é igual a 50. Está correto? Não, né, gente? Porque a quantidade de jogos também envolve a derrota, né? Que teria que ser representado por D ou pela quantidade de derrotas, né? Que no caso aqui é 12, né? Que está expondo aqui na questão. Então, a gente já pode descartar o item A. Vamos para o item B. Olha aqui, ó. O item B. Vitórias mais empates mais 12, que é a quantidade de derrotas que a questão está dando é igual a 50, né? Então, nessa primeira afirmação aqui está correta, né, gente? Porque realmente, né, a quantidade de vitórias mais a quantidade de empates mais a quantidade de derrotas, que no caso aqui foi 12, né, já substituiu, realmente é igual a 50, que são 50 jogos, né? As vitórias, os empates e as derrotas, ao todo, somam 50 jogos. Agora vamos ver se a segunda equação está correta. 3 vezes V mais 1 vezes E é igual a 54. Gente, quando o time empata, ele ganha 1 ponto por empate. Quando o time vence, ele ganha 3 pontos. Então, 3 vezes a quantidade de vitórias, que é representada por V, representa sim os pontos que ele ganha por vitória. Mais 1 vezes E, né? Ele ganha 1 ponto por empate. Então, já que a derrota não pontua, então não é necessário colocar aqui. É igual a 54 pontos, que foram os pontos que o Cruzadão pontuou. Então, está totalmente correto, viu, gente? Esse sistema aqui. Então, o item correto a gente já pode dizer que é o item B. Mas antes de a gente terminar a questão, vamos analisar aqui as outras opções aqui. Aqui a gente tem que V mais E mais D igual a 54. Totalmente errado, gente, porque como é que não são 54 jogos? E essa soma aqui, ela só representa o número de jogos. Aqui são 54 pontos, então. As vitórias mais os empates mais a derrota dá 54. Já está errado, porque diz que o time jogou, a questão diz que o time jogou apenas 50 jogos, não foi 54. Então a gente já descarta. Já no item D, gente, tem vitória mais empate mais 0,12 é igual a 50. Totalmente errado, porque não tem meio jogo aqui, né? No caso, meio empate, né? Meia derrota, né? 0,12. Não tem números quebrados quando se trata de quantidade de jogos, né? Porque um time não joga 0,12 jogos. Então, a gente descarta o item D. A resposta correta a gente vai ficar com o item B, né? Vamos prosseguir aqui, gente. Questão 2, né? No caso, a questão 2 vão ser os itens A e B somente, né? Então, vamos lá. Usando o método da substituição e da adição, resolva os sistemas a seguir e verifique a solução encontrada. Gente, o que a gente vai fazer, né? Como ele está falando do método da substituição, a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher uma dessas equações aqui, né? Tanto faz a de cima como a de baixo, ambas vai dar os mesmos resultados. Vamos escolher essa de baixo aqui, né? Vamos isolar uma incógnita, né? No caso aqui, ou a gente isola x ou isola y. Mas como a gente tem na segunda equação aqui, a gente tem um x sozinho aqui, vai ficar mais tranquilo da gente fazer esse isolamento, né? Então, como é que a gente vai ficar? Vamos puxar essa equação para cá. Essa de baixo aqui, ó, vai ficar, apenas repetir aqui, não fiz nada ainda. Então, a gente vai isolar o x, né? Vamos deixar o x sozinho desse lado da igualdade. Então, para isso, basta que a gente repita o próprio x, coloque igual.
E depois, gente, a gente passa esse menos 3y aqui para o outro lado. Ele está negativo aqui, o 3y, ele vai para o outro lado positivo. Então a gente repete o menos 5 e coloca mais 3y, porque ele estava negativo aqui, ele passou para o outro lado positivo. Só lembrando, gente, que eu fazendo isso aqui, eu não altero essa equação, eu apenas reorganizo de uma forma que eu acho mais conveniente. Mas não altera o resultado nem o valor dessa equação. Ambas as equações são a mesma, só que organizadas de forma diferente. Então, como eu isolei o x aqui, gente, a gente não pode fazer mais nada, vamos parar por aqui. Agora, vamos utilizar, né, esse valor do x aqui para outra equação. Né? A gente vai pegar essa equação, vamos levar para lá também, levar essa equação para cá. Agora, o que a gente vai fazer? Onde tiver x aqui, ó, eu substituo por o valor de x. X é igual a menos 5 mais 3y, né? Então, onde tiver x, eu posso substituir por esse valor aqui. Vou explicar para que a gente faz isso, né? Olha aqui, onde tiver x, né, 3, eu repito 3, e coloco sempre dentro do parênteses, valor de x. Esse valor aqui, ó, eu peguei esse x e substituí por esse valor. Para que eu faço isso, né? Aí o restante a gente repete. Para que eu faço isso, gente? Para poder a gente ficar com duas incógnitas iguais aqui. Aqui no caso eu tinha x e tinha y. Agora eu vou ficar apenas com y. E para que eu faço isso? Para poder a gente resolver as operações de forma tranquila, porque a gente não pode resolver uma operação 3x mais 2y. Mas se tiver ambas, né, ambos os termos tiverem y, eu posso resolver sim, né? E é para isso que eu fiz essa substituição aqui. Agora basta que a gente resolva essa multiplicação aqui, né? Eu vou utilizar a distributiva, ou seja, eu vou multiplicar o 3 pelo menos 5 e depois vou multiplicar o 3 pelo mais 3y. Então, 3 vezes menos 5, mais com menos na multiplicação é menos. 3 vezes 5, 15, então vai ficar menos 15, gente. Fica menos 15. Agora, a gente vai fazer a multiplicação do 3 pelo mais 3y. 3 vezes 3 vai dar igual a 9. E o y eu apenas repito, né, como a gente viu nas operações de monômios e polinômios. Então, o restante a gente repete por enquanto, para a gente estar resolvendo aqui gente, eu vou repetir esse 15 aqui, esse menos 15, e vou resolver essa operação aqui, ó. Como a gente tem termos iguais agora, né, justamente por causa dessa substituição que eu fiz, a gente vai ter termos iguais. Então, 9y mais 2y. Dá para a gente resolver essa continha. 9y mais 2y, a gente vai ficar com 11y, né? Positivo, porque ambos são positivos aqui. Agora, iremos repetir o restante para a gente estar resolvendo posteriormente. Olha aqui, ó, agora a gente isola o valor que tem a incógnita, no caso 11y. A gente deixa ele sozinho desse lado da igualdade. E repete o 40 e passa esse 15 aqui, tá negativo aqui, ele passa positivo para o outro lado, gente. Ficando dessa forma. Então 11y é igual a 40 mais 15, né? Resolvendo isso aqui, a gente vai ficar com 11y é igual a 40 mais 15, 55. E agora, o que a gente vai fazer? Esse 11 está aqui multiplicando o y, ele vai passar dividindo o 55. Então vai ficar y é igual a 55 dividido por 11. Y é igual a 55 dividido por 11 é igual a 5. Então, encontramos o valor do nosso y, do y que a gente estava procurando, né? Vai ser igual a 5. Tendo esse valor em mãos, gente, agora a gente basta substituir em qualquer uma dessas equações. Eu posso substituir por essa, né? Por essa, ou essa aqui que não deixa de ser a mesma coisa dessa, como eu falei anteriormente, né? Essa equação aqui é a mesma dessa, só que está organizada de forma diferente. Mas aí, ó, já aproveitando que o x, perdão, tá isolado aqui, basta a gente substituir o y aqui para ficar mais tranquilo para a gente estar resolvendo, né? Vamos deixar o x já tá isolado, vamos aproveitar essa situação. Então, eu repito tudo e onde tiver o y aqui, eu coloco o 5, né? Então vai ficar 3 vezes 5. Era 3 vezes y, agora vai ficar 3 vezes 5. Então, repito o x e o menos 5. 3 vezes 5, 15, né? Então vai ficar mais 15. Porque ambos são positivos aqui. Não é necessário fazer jogo sinal, porque eu repito apenas o sinal positivo, porque o 5 e o 3 são positivos. Pronto, agora basta que eu resolva
essa operação aqui. No caso, a gente tem sinais contrários, né? X é igual sinais contrários. A gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, 15 menos 5 é 10, positivo, porque o 15 é maior que o 5, né? Então, a gente vai ter um 10 positivo. X vai ser igual a 10, né? Concluindo assim o nosso item. A solução vai ser 10, né? Geralmente a gente coloca o x antes, mesmo que a gente tenha encontrado ele depois, 10 e o y é igual a 5, né? Essa será a nossa solução. Vamos para o próximo item. Item B. Aqui a gente tem um sistema com as seguintes equações. X é igual a y menos 5, y é igual a 2x mais 8. Gente, isso aqui poupou um trabalho enorme para nós, né? Porque já estão, né, ambas as incógnitas já estão isoladas nas duas equações. Então, basta que a gente faça a substituição naturalmente, né, gente? Então, vamos escolher aqui. Ou eu posso isolar ou escolher o y ou escolher o x. Mas vamos escolher o y aqui, ó. Vamos escolher essa equação aqui e vamos substituir o valor de y, né? Porque para a gente obter o valor de x primeiro, mas eu poderia fazer o contrário, escolher essa equação aqui e substituir o valor de x, né? Daria no mesmo, mas vamos pegar por esse lado aqui. Então x é igual a y menos 5, substituindo y eu vou ficar com x é igual a valor de y é 2x mais 8, então vamos colocar aqui menos 5, repito, menos 5. Lembrando, gente, que aqui é o valor de y, que está dentro do parênteses, viu? Então, o que a gente fez, né? Quando eu tenho uma igualdade aqui, gente, representa que esse valor aqui é igual a esse. Se y é igual a 2x mais 8, então eu posso substituir o y pelo 2x mais 8, que foi o que eu fiz aqui. Agora, basta que a gente resolva, né? Elimine os parênteses. Vai ficar dessa forma aqui, porque não tem nenhum sinal na frente do parênteses. Então, basta a gente repetir. Basta que a gente repita. Então, vamos lá. Vai ficar x. Agora, dá para a gente isolar, né, os termos semelhantes. Na verdade, organizar, né? Colocar os 2x aqui que está desse lado, passar para o outro lado e deixar só os valores numéricos aqui desse lado. Então, o 2x estava positivo aqui, ele passou para esse lado negativo. Então, a gente colocar a igualdade aqui, né? Ele estava aqui positivo, passou para lá negativo. E aqui, gente, a gente vai ficar com 8 positivo menos 5, né? Não vai alterar nada aqui. A gente só mexeu nesse 2x. Agora a gente resolve aqui, né, os termos semelhantes. X menos 2x vai ser igual a menos x, né, gente? Vamos considerar que aqui é 1, né? 1 menos 2 menos 1. Não é necessário a gente colocar o menos 1, né? Colocar 1 na frente. Quando tiver 1, não é necessário a gente colocar na frente da letra. Então, fica menos x igual 8 menos 5 igual a 3. Mas tem um detalhezinho aqui. A gente não pode deixar essa incógnita com sinal negativo, porque a gente não quer saber o valor de menos x. A gente quer saber o valor de x, né? Simplesmente x positivo. Então, daria para a gente trocar, né? Assim como a gente levou, a gente faz trocar o lado da igualdade, né? O termo para outro lado da igualdade, ambos os termos, ou dá para a gente multiplicar por menos 1, que seria a mesma coisa. Então, vamos multiplicar ambos os lados por menos 1. Menos x vezes menos 1 vai ser igual a mais x. X positivo. É igual, agora a gente, 3 vezes menos 1, menos 3. Então, gente, o nosso x vai valer menos 3. Agora, basta que a gente substitua na outra equação ou até na mesma, né, que a gente escolheu aqui. Mas vamos substituir na outra, né, pra gente fazer. Vamos substituir aqui, ó. Onde tiver x, eu coloco menos 3, né, que é o valor que eu encontrei para x. Agora aqui, ó, y é igual a 2x mais 8. Eu apenas trouxe para cá, né, para a gente visualizar melhor. Y é igual a onde tiver x, eu coloco menos 3. Então vai ficar y é igual a 2 vezes menos 3 mais 8, né? Repito, mais 8. Agora basta que a gente resolva isso aqui. Y é igual a 2 vezes menos 3, né? 2 positivo, vezes menos 3, né? Que é negativo. Então, 2 vezes 3, 6, negativo. Né? Menos 6. Mais 8, né? Agora fica muito simples, gente. Basta que a gente resolva, efetue essa operação aqui. Y é igual a menos 6 mais 8, sinais opostos.
a gente subtrai e dá o sinal do maior. 8 menos 6 é igual a 2, o sinal do maior é mais, né, que é 8. Então vai ficar 2 positivo. E essa será a nossa resposta, será o valor do y. Então a gente vai ficar com a seguinte solução. X é igual a menos 3 e y é igual a 2. Próxima questão e última questão. Questão 10. Luiz pagou uma dívida de R$ 89,00 com notas de 5 e de R$ 2,00. Ao todo, ele usou 22 notas. Quantas notas eram de 5 e quantas notas eram as notas de 2? Vou repetir aqui. Luiz pagou uma dívida de R$ 89,00 com notas de R$ 5,00 e de R$ 2,00. Ao todo, ele usou 22 notas. Quantas notas eram de R$ 5,00 e quantas notas eram de R$ 2,00? Então, vamos ver, gente. A quantidade de notas, né, que a gente vai representar o seguinte. As quantidades de nota de R$ 5,00 eu vou representar por X. E as quantidades de notas de R$ 2,00 eu vou representar por Y. Então, vai ficar o seguinte. Ó, vamos dizer que X é a quantidade de notas de R$ 5,00 e Y é a quantidade de notas de R$ 2,00. Então, vamos lá. Levando para o lado aqui da equação, né? O que a gente vai fazer? A gente pode afirmar que 5x, né, ou seja, 5 vezes a quantidade das notas de 5, esse 5 aqui representa as notas de R$ 5,00, viu, gente? Que é multiplicado pela quantidade dela, né? Mais 2 vezes y, ou seja, a quantidade de notas de 2 que a gente não sabe, a gente representa por y, é igual a R$ 89,00, não é isso, gente? Então, 5 notas, quantidade x de notas de 5 mais a quantidade y de notas de 2 é igual a R$ 89,00. Então, entenda dessa forma. E outra coisa que a gente também pode escrever, né? Ele está dizendo que ele utilizou 22 notas. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de notas de R$ 5,00 mais a quantidade de notas de R$ 2,00 resulta em 22? Com certeza, né? Então, a gente pode dizer que x mais y é igual a 22. Então, a quantidade de notas de R$ 5,00 mais a quantidade de notas de R$ 2,00 resulta em 22 notas, né? Então, pronto, fechamos o nosso sistema. Agora basta que a gente resolva para identificar, né, os valores. Aqui, gente, é do mesmo caso dos itens anteriores, né, das questões anteriores. A gente isola uma das incógnitas. No caso aqui, eu vou isolar o y. Né, vou isolar o y. Eu vou colocar, repetir o 22, né? E colocar o y, o x estava positivo desse lado aqui, ele vai passar para o outro lado negativo, então vai ficar y é igual a 22 menos x. Aqui a gente não mexe por enquanto, né? Depois a gente vai voltar para cá para a gente resolver o valor de y. Aqui a gente deixa dessa forma, né? Já isolamos, vamos deixar dessa forma. Agora vamos pegar a outra equação e substituir o y por esse valor aqui, ó, 22 mais x, 22 menos x. Então, vamos repetir aqui. E onde tiver y, eu coloco 22 menos x. Então, vamos repetir 5x mais 2 vezes o y. Quem é y? Como eu acabei de falar, 22 menos x, que é igual a 89. Agora, vamos resolver essa distributiva aqui, né? Que é o famoso chuveirinho que a gente utiliza na multiplicação entre polinômios e monômios, né? A gente utiliza essa mesma propriedade. Vamos repetir o 5x. Agora mais 2 vezes 22. A gente vai ficar com mais 44, porque ambos são positivos, tanto o 2 quanto o 22. A gente vai ficar com mais 44. Agora a gente tem 2 vezes x. A gente tem mais com menos é igual a menos na multiplicação. 2 vezes x, 2x, menos 2x no caso. E é igual a 89. Agora, vamos organizar aqui a nossa equação de forma que fique mais fácil de a gente resolver. Vamos levar esse 44 aqui para o outro lado, ele está sendo intruso aqui porque só tem ele, que não tem letra, o restante tem, né?
Então a gente vai levar, repete o 5x e repete o 2x, o menos 2x e leva o 44 para lá para o outro lado, né? Repete o 89, 44 está aqui positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então pronto, agora basta que a gente resolva aqui, efetue, né, as operações com os termos semelhantes. No caso aqui, 5x menos 2x, a gente vai ficar com 3x, viu, gente? 5 menos 2, 3, né? 3x igual 89 menos 44 vai ser igual a 45. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai, este 3 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo 45. Então vai ficar x é igual a 45 dividido para 3. X é igual, 45 dividido para 3 é igual a 15. Então x vai ser igual a 15. Já encontramos a quantidade, né? X é a quantidade das cédulas de 5 reais que vão ser utilizadas, que Luiz utilizou, né? Então, x é igual a 15. Então, as cédulas de 5 reais foram 15 cédulas. Ou seja, 15 notas, né? Como a questão está falando aqui. 15 notas de 5 reais. Agora, para a gente descobrir a quantidade de notas de 2 reais, basta a gente substituir esse x aqui, por o 15, né? Então vai ficar y, né? Que é a quantidade de notas de 2 reais é igual a 22 menos o valor de x. O valor de x é 15. Vou colocar dentro de parênteses aqui, gente, porque é interessante que a gente coloque para não atrapalhar o jogo de sinal. Mesmo que em alguns casos não necessite, mas eu vou colocar aqui para que vocês entendam a importância disso. Então, como é que eu elimino esse parênteses aqui? O 15 é positivo, mas aqui fora tem um sinal negativo. Então, menos com mais é menos, viu, gente? Então, vai ficar dessa forma. Y mais 22 menos 15. Agora, basta a gente resolva. Y igual a 22 menos 15 vai ser igual a 7, não é isso, gente? Y igual a 7. Então, a quantidade de notas de 2 reais vai ser igual a 7. Então, a gente vai ter 15 notas de 5 reais mais 7 notas de 2 reais. Então, vamos colocar aqui, né, em forma de texto. Eram 15 notas de 5 reais e 7 notas de 2 reais. Concluindo.